longo, caraca. É muito. Então, para falar em oratória, né, e é uma oratória com PNL, é diferente, né? A diferença começa pela estrutura, como você vai usar a linguagem. Mas a primeira técnica, né, de oratória é falar. Então, como é que o cara vai aprender a andar de bicicleta? Tentando andar, né? Então, mesmo você não tem nenhuma teoria, se você pegar a bicicleta e tentar, você pode até demorar mais tempo, mas você anda. Sim. Então, o Anthony Robbins, num determinado momento da vida dele, ele decidiu que queria ser um palestrante renomado. Está lá nas histórias dele, né? Certo. E aí ele fez uma pesquisa aí de mercado e descobriu que um palestrante, né, popular, bem-sucedido, fala pelo menos 3 vezes na semana. E aí, baseado nisso, ele falou: como eu quero ser melhor do que eles, vou dar um jeito de falar pelo menos 3 vezes por dia. Eita. Então, ao invés de fazer 3 palestras, eu vou dar um jeito de arrumar algum lugar, né, uma rádio, uma escola, uma palestra, como eu gostaria que fosse, né? Então, ele dava um jeito de arrumar 3 lugares para estar falando. Então, a primeira técnica é falar em público. Você fala em público quantas vezes por dia ou por semana? Bom, para o público mesmo, eu estou de férias, né? Mas estou falando uma vez por semana, em algumas participações na igreja, né? Uma vez por semana. Então, você tem que estar, por exemplo, eu conheço pessoas, né, missionários famosos, não só evangélicos, mas de outras religiões, que começaram visitando as igrejas e pedindo oportunidade. Uhum. Né? Eu conheço um palestrante, né, o nome dele é Divaldo Pereira Franco, e ele ia numa cidade, ia em todas as casas espíritas, no caso, que tinha lá, e pedia a oportunidade para falar. E recebeu muito não, né, para poder falar. E hoje ele é o cara que mais é solicitado para palestras dentro da religião dele no mundo. Hoje ele não aguenta mais, porque já está com muita idade, né? Então ele não tinha agenda assim para 2, 3 anos na frente. Então o sonho de todo palestrante é ser solicitado. Então diz que a moça para arrumar casamento tem que aparecer na janela, né? Você já viu aquele quadro da moça na janela? A namoradeira. Isso, a namoradeira. Então você tem que aparecer. Quem não aparece não é visto. E quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Então você tem que estar pedindo a oportunidade para que as pessoas gostando do que você falou, né? Você tá. E como é que você percebe se a pessoa gostou ou não gostou? Você vai desenvolver uma harmonia, né? Existe uma energia, uma sinergia entre você e o público, Sim. tá? Você vai, com o tempo, perceber pelos olhares se as pessoas estão gostando ou não. E você pode estar mudando esse conteúdo imediatamente, tá? Às vezes você programa de falar algo, não está agradando, você tem que improvisar. Foi o que eu fiz na última vez. Isso, então a primeira técnica para falar em público, né, é, de acordo com o Reinaldo Polito, né, um dos grandes professores de oratória, é falar e falar de forma improvisada. Então, o palestrante de improviso ele tem que, por exemplo, né, como é que o político faz, né? A maioria é bem mal sucedido, né? Porque fala muito e não consegue identificar que o público não quer ouvir mais. E às vezes, quando esse político tem cargo, o pessoal fica, né? Mas ele aí não consegue saber que já passou, já falou muito,
Então, você tem que saber, né, o tempo que te dão. Se você está numa festa de aniversário, você sabe que o pessoal está querendo ouvir Xuxa, ou sei lá qual é, né, a do momento, que acho que Xuxa já não toca há muito tempo em festa de aniversário, né? Mas, na minha época, né, era Xuxa Angélica, Balão Mágico e essas coisas assim. Já há décadas não toca. Mas, se você está numa festa de aniversário, você tem que entender que ali são crianças e que a atenção é curta. E que você vai falar 2, 3 minutos, explodindo. Mais do que isso, você estragou o aniversário. E o que você tinha para encantar provocou repulsa. Vão pensar 2, 3 vezes na próxima oportunidade de lhe convidar para falar no aniversário. Tá? Certo. Tá. E o improviso é extremamente importante. Tá? Uma maneira de você de falar de improviso é você ter uma lista de temas, né? Você pode fabricar cartões, né, para brincar. Você pode fazer isso com seus filhos também. Vamos brincar de falar em público, igual tem aqueles de fazer gesto para adivinhar a palavra. Sim, Magiação, lembra daquilo ali? Magiação, o cara tira uma carta, você vai ter que sim. fazer uma mímica de um dançarino. Ah, então aqueles cartõezinhos em branco que você tinha colocado lá no grupo, que alguém tinha comprado, era para Não, isso? é para treinar a memória. Ah, é para ter na memória. Mas você pode ter cards para brincar. Você pode escrever, por exemplo, 100 temas, 50 temas. E a pessoa, puxa, vai falar sobre cavalo. Então, você tem 1 minuto para falar sobre cavalo. Né? Entendi. E aí você vai desenvolver de forma improvisada, é o chamado discurso de improviso. Tá? Então, se eu fosse falar sobre o cavalo, então, quando você treina a falar de improviso, você fica preparado, o teu cérebro fica organizado para falar de improviso, né? Mas fazer convites sérios, né? Então, se você fala uma vez por semana, você vai ser um palestrante meia boca. Você vai falar muito de vez em quando. Então, se você realmente quer seguir essa linha de palestrante, você tem que mergulhar de cabeça, né? Então, o Anthony Robbins demorou bastante. Ele demorou 3 anos para se tornar um palestrante que começou a receber convite. Então, primeiro você vai, bate na porta e oferece a oportunidade, né? É, e aí Então, entra naquela questão da prática, né? você Prática. tem que falar, falar, falar. Se você não tem onde falar, você treina no espelho, tá? Certo. Então, essa fala no espelho, você vai criar um estilo, né? Qual é Uhum. o teu estilo? O meu estilo é o palestrante de blazer. Então, você tem que vestir a roupa do personagem que você vai assumir como palestrante. Hoje tem pastor até. Eu vi um pastor aí, pastor alucinado, pastor. Alucina. O cara criou um estilo ali que eu te falo assim, rapaz, devia ser preso um cara desse, né? Igreja de não sei das quantas, dos doidos, do maluco. Eu sei que o povo tem que assistir o culto com venda. Entendeu? Oxe. Eles põem uma venda para não ver o material, para ver só o espiritual. Então, o pastor alucinado, acho que é assim que ele se chama. Então, ele tem um personagem, ele tem tatuagem, ele tem que, então, tem que ter uma camisa menor, né? Para aparecer a tatuagem. Tem um aí que é o pastor da prosperidade aí, acho que é Léo, sei lá das quantas. Então ele bota aquele relógio Rolex, ele põe um sapato de não sei qual marca, então para mostrar que se ele vai prosperar os outros, ele tem que estar próspero, né? Sim. Tem a igreja a bola de neve, o pastor parece uma bola de neve, né? Gordo. Tem o pastor da parede preta, então tem que pintar tudo de preto, né? Então você vai ter que montar o personagem da oratória. Então, você tem o improviso e você também pode ser o pastor que tem que se adequar. Se você vai falar no aniversário, você não vai de terno.
Se você vai falar numa igreja batista, você não é a mesma que você vai para neopentecostal, você vai ter que pular para caramba, vai rasgar a roupa. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser muito bem administrado. Mas o legal aqui, essa Sim. primeira aula de hoje, é você saber que você precisa falar e falar o tempo todo, né? Surgiu uma chance no refeitório. Alguém quer dar uma opinião sobre a carne de costela cozida que nós preparamos aqui no refeitório do Roriz, do R$ 1, sei lá, o restaurante comunitário, em Brasília é o do Ah, Roriz, né? Chama Roriz 1, Roriz 2. Aí tá, eu quero falar. Você tem que se prontificar, né? certo. Eu quero falar, mesmo que você fale besteira, mas só sabe que é besteira você. Uma metade vai gostar, uma metade vai odiar, e fica por isso mesmo, Ok. tá? Entendi. Então, Então, falar mais vezes e treinar as falas de improviso. De uma certa forma, quando você pega o livro, lê parágrafos e tenta explicar, você também está treinando a oratória de improviso, ok? entendi. É verdade, né? Tá improvisando ali, o assunto acabou de pegar. Isso. Então, nós vamos, na próxima aula, nós vamos treinar como, né, você está falando, né, para públicos sensorialmente diferentes. Então, nós temos o auditivo, o visual, o sinestésico. Sim. Então, se sua esposa é visual e você diz que ama, ela ficou esperando um presente. É. Né? Ela ficou esperando um maço de flor. Se ela é sinestésica, ela ficou esperando um beijo apaixonado, você veio com flor, ela quer ter vontade de pegar, mandar você pôr a flor na casa da sua mãe, né? Da sua mãe. Levar para a mãe, né? Sim. Para não ser grosseiro. Então, para cada pessoa, se a pessoa é visual e você chegar agarrando, ela fala assim, pô, você já chega assim e tal, né? Porque às vezes, né, uma palavra, né, que você fala uma poesia primeiro, né, tal. O cabelo hoje está diferente. Você passou o quê? Né, creme rinse? Então, você tem que falar alguma coisa, nem que for uma besteira, né? Sim. Então, existe os. Vamos falar sobre os públicos, visual, auditivo, sinestésico, e sobre o rapport, né? Mas hoje você tem que entender que você tem que treinar o improviso e esse improviso de preferência tem que ter plateia. Certo. O Lai Ribeiro é que fala muito, eu guardei isso quando eu me tornei professor, que o professor deve ser um poliglota falando numa língua só. Na língua só. Fala, O professor é uma baita de um preguiçoso. Então, por exemplo, se ele é professor de física e ele vai falar sobre movimento uniforme, ele fala em 40 salas igualzinho sobre o movimento uniforme, né? Ali era uma grande oportunidade dele crescer, né, falando sobre o movimento uniforme. Então, ele não, ele decora uma aula e ele fica 20 anos falando sobre movimento retilíneo uniforme, igualzinho. isso. Né? Você O usa a conceito ferramenta. mudou, a editora que a escola adota mudou, o conceito mudou e ele continuou falando igualzinho ele quando passou no concurso. Se a única ferramenta que você tem é um martelo, todo problema você acha que é? O prego, Mark Twain. Né? Então, você tem que trabalhar nessa linha aí. Então, a gente se vê na próxima e me conte, né, o que você fez para poder falar mais, Então, né? eu coloquei aqui falar mais vezes, né? E treinar E a fala a de fala de improviso. improviso e esses dois, né, em si, de preferência que tenha público, né? Maravilha. Tamo junto. Até a próxima, então. Então, Bom beleza. final de semana. Você também.